Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma vez nosso estudo do livro Gênesis, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Nós estamos estudando ainda o fenômeno de reencarnação com base no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo. O versículo bíblico que estamos estudando é o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. E para continuar o estudo nessa noite, eu vou pedir para a Marilene fazer a prece inicial por nós. Vamos serenar os nossos pensamentos, buscando encontrar com Jesus em nossos corações e toda a espiritualidade superior que se faça presente, possa nos conduzir em bom estudo para termos um entendimento melhor e assim prosseguir em busca da nossa evolução. Que nosso Divino Mestre possa nos acompanhar, nos dando muita sabedoria. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Hoje é um dia especial, hein, pessoal? Hoje é o dia do Espiritismo. 18 de abril, data da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Quando foi o ano mesmo, Tiago? Acho que é 1952. Ah, verdade. Foi no ano que eu nasci. 900, não, perdão. 1852. Já vou conferir aqui. 1850. Não, mas eu achei que tinha sido 1952, aí. Não. O Allan Kardec é de 1850. É. Nossa, muitos anos, O né? Livro dos Espíritos fez 150 anos, uns anos atrás. Ah, tá. Entendi. Deixa eu Um só dia ver. desse eu olhei e falei assim, ó, foi no ano que eu nasci, achei que era 1952, então eu li errado. Boa noite, gente. Boa noite, Dani. Ô, Tiago, eu Oi. estava na reunião de domingo que a gente estava lá na Casa do Caminho, eu quis até perguntar e acabei não perguntando. As outras religiões, a doutrina não é uma religião, é uma doutrina, né? Mas é muito pouco divulgado, né? Porque se a gente for analisar e olhar a quantidade de evangélicos que tem, de católicos que tem, que enche as igrejas, enche os templos, né? As casas de culto, o espiritismo ele está muito pouco divulgado ainda, muito pouco aceito ainda, né? Ou você não acha isso? Assim, o caráter, né, da doutrina espírita, com essa base de quando fala que os três princípios, né, é filosofia, ciência e religião, eu acho que o mais correto é a gente dizer que ela não é só religião, né? Inclusive no Brasil é considerada assim uma religião, né? No censo é uma das possibilidades de religião ou espiritismo. Mas assim, os princípios, né, que ela aborda, e por causa do tipo de abordagem, que vai um pouco para a ciência, que traz muito o campo da filosofia, deixa ela um pouco diferente das religiões, ao ponto de que até nós mesmos, às vezes, esquecemos assim que na essência, querendo ou não, é uma religião. Porque, até pelo próprio termo, né, o religare de religião, que é o religar a Deus, e a doutrina espírita faz isso, né? Então, tem o espiritismo, né? Quando a gente falou espiritismo, eu considero sim como uma religião, Eliana. O termo kardecismo que não é considerado. Eu Muito. acho que isso é por causa da reencarnação, né? Da dificuldade de aceitar a reencarnação, não é? Pode ser também, mas tem muitas outras religiões que são reencarnacionistas, né? Mas a que aborda melhor a reencarnação é o espiritismo. Né? Se você pegar o hinduísmo, por exemplo, acredita.
o budismo acredita, mas aqui explica com detalhe a nossa, né? E aí Entendi. Verdade. tem até um trecho, né, que fala assim que no futuro o espiritismo, que as religiões, que o espiritismo não vai ser a religião mais populosa, com mais seguidores, mas o espiritualismo, sim. Se eu não me engano, isso é no livro dos... é no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho, tá? Que tem essa frase. Então, assim, na própria bibliografia espírita é tratado, né, como religião. Mas fala que o futuro das religiões não é de serem religiões todas espíritas, né, de todas convergir para o espiritismo, é de ser espiritualista, porque vai chegar um momento que a ciência vai provar isso, né? Tem coisas aí que a gente já vai percebendo que as outras religiões elas vão se adaptando, porque acaba que a ciência já está mostrando, né? Já tem estudos aí por exemplo, estudos relacionados com reencarnação, né? Quem tiver interesse, o autor principal aí é o Ian Stevenson. Ele faz um trabalho muito legal, onde ele investiga mesmo vidas passadas das pessoas de acordo com características que elas têm. Então ele chega a deduzir, por exemplo, que pessoas que morreram com um tiro na cabeça, tem pessoas que reencarnaram e têm a cicatriz no mesmo lugar onde a bala perfurou. É um negócio assim. E ele traz dados, tá? Interessante. Acho que eu já vi alguma coisa assim. Sim, ele traz dados sobre isso. Parecido. Então, acaba que no futuro as outras religiões vão ter que se adequar ao que a ciência vai provando. E Kardec deixa isso até livre, né, para o Espiritismo. Fala, ó, se algum dia algo que a gente falou aqui for comprovado o contrário pela ciência, fique com a ciência, né? Não precisa ser aquela coisa fechada, né? Aquela coisa enxuta, igual era antes. À medida que por exemplo, acreditava que a Terra era o centro do universo, e o Sol, né, que girava em torno, alguma coisa assim, né, a Terra como centro do universo e não o contrário, ela girando em torno de um sistema solar. Acreditava isso porque exatamente por causa do Gênesis, né, que nós estamos estudando aqui, que fala a princípio, né, se a gente for pegar de modo bem superficial, parece que está falando da criação só da Terra, mas nós vimos que não, né? No primeiro versículo fala da criação de tudo, fala da criação de Jesus, né? Só que a gente tem que tirar, né, os símbolos, né? A gente tem que aprofundar. Então, se continuasse isso, né, por exemplo, o catolicismo na época, né, que ainda é a religião com mais seguidores, mas na época aí da Inquisição, por exemplo, se dissesse o contrário, Copérnico, Galileu já tinha provado que a Terra não era mais o centro do universo, que girava em torno do Sol, numa órbita elíptica, mas estava o contrário da Bíblia, tinha que calar. Com os poucos as religiões foram se adequando a essas coisas. Por quê? Senão não ia ter seguidor, não ia ter fiel, né? Não ia prosperar. Com o Espiritismo vai ser a mesma coisa. Vai chegar um momento que reencarnação vai ser comprovada mais ainda, né? Já tem as experiências de quase morte, tem experimentos que fazem com médiuns em transe, avalia a atividade cerebral deles e percebe que a atividade cerebral do médium mesmo, ela não muda à medida que ele vai escrevendo, provando que é outra inteligência por trás. Então, assim, tá num caminho que não vai ter volta. É a evolução. É a evolução. E para nós, na doutrina espírita, é um privilégio porque a gente já tem a mente aberta para isso. A gente consegue, né, mesmo sem a ciência comprovar totalmente os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de reencarnação, exatamente pela parte da filosofia, onde a gente vai... Kardec, né, conduz todo aquele raciocínio lógico que a gente fala, não tem como. Não dá para ser diferente, porque aí caem por terra outros critérios, né, como a justiça divina, a onipotência, o poder. E esse, para mim, é o principal.
espiritual, porque desde que novinha, eu vi meu pai, quando ele me deu o livro dos Espíritas para ler, ele falou uma coisa assim que eu sempre gravei. Não seria justo, né? Deus não criaria assim tantas pessoas de formas diferentes, né? Se você for olhar Sim, no físico, na saúde, na condição, por que essa diferença enorme, né? Não seria justo. Então, eu exatamente. me baseio por isso daí, né? Eu acho que realmente é isso mesmo, tem que ser. Uhum. E assim, né, o início da sua pergunta foi sobre religião. É, no, no Brasil é considerado religião, como eu disse, tá no censo, né? Inclusive no censo eu respondi a religião. Falei espírita, espírita. Eu acho Ah, eu também que, falo. Eu pois também é, falo, quando eles bate na minha porta, né, evangélico e tal, pergunta, a senhora é católica? Eu falo, não, sou espírita. uhum, eu também. Geralmente quando a gente fala, eles não demoram muito na porta da gente. E eu gosto de conversar, não teria problema nenhum em continuar conversando, mas às vezes a própria pessoa não demora muito tempo. Mas enfim, é considerado sim. Religião, o espiritismo sim. Há quem conteste até o termo doutrina espírita, porque doutrinar lembra muito seguir algum tipo de dogma, lembra muito seguir algum tipo de preceito e seguir aquilo ali certinho. Tem muita gente que critica o termo doutrina espírita. Na verdade, é um compilado, né, de ensinamentos que nos conduzem ao livre-arbítrio. Eu, por exemplo, não gosto muito da do termo doutrina espírita, não. Não tem problema em falar, mas se for para mim preferir, eu prefiro falar espiritismo, né, que é o que Kardec usa, né? Inclusive ele cita, né, religião dos espíritos. Vamos lá então, gente, para o nosso Tá estudo bom. hoje. Obrigada. De nada. Eu tô só separando aqui. Projetar na tela. Bom, pessoal, nós estamos quase chegando no momento, né, que se a gente for conciliar mesmo assim o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, que é o versículo: soprou Deus no sopro, soprou Deus nas narinas do homem um sopro de vida, e este tornou-se um ser vivente. Né? Só reconstruindo o raciocínio de por que a gente está falando de reencarnação. Primeiro, né, que o homem só se torna um ser vivente depois do sopro divino. E nós analisamos, antes de entrar para a reencarnação de Segismundo em si, o termo sopro, que é o mesmo termo no grego, vem da mesma palavra pneuma, que significa também vento, que significa sopro e que significa também espírito. Tá? Então o que Deus fez para gerar vida, se a gente for traduzir? Colocou naquele corpo inerte um espírito. Sendo colocado por Deus, então é algo relacionado com lei divina, reencarnação. É lei divina. Tem que ter reencarnação, que a gente estava comentando até antes aqui. Sem a reencarnação não se explica, né, diversas coisas. É só com ela que a gente consegue. A justiça divina não poderia ser explicada sem reencarnação. Então, reencarnação entra como uma lei divina e necessária. Não tem como fugir. Se fugir, né, a gente começou até falando aqui antes, né, de entrar no estudo em si, sobre a linha de raciocínio, né, que o Kardec constrói. E a primeira coisa que ele coloca e faz questão de colocar no Livro dos Espíritos, o que é Deus. Já dizendo para nós, a base aqui é Deus. Se a gente for observar,
Toda a construção da doutrina espírita gira em torno de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, causa primária de todas as coisas, infinitamente positivo, infinitamente bom em todas as virtudes positivas, né? Então ele é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente piedoso. Tudo que é bom em Deus é infinito. É o máximo possível, né? Com isso Kardec argumenta sobre justiça divina, sobre o bem e o mal, por que não existe céu e inferno. Sempre ele fala, ó, isso aqui não é possível, porque senão Deus perderia tal característica que nós todos concordamos desde que iniciamos a leitura. Quando a gente inicia o livro dos Espíritos, que ele define Deus e dá os atributos da divindade, se a gente continuar lendo é porque a gente concordou com aquilo ali, né? Se parar de ler, não acho que Deus é isso. Você nem continua. Mas se você continua a leitura, é por causa desse pressuposto inicial de Deus e dos atributos da divindade. Reencarnação, então, o principal. Não tem como explicar um Deus infinitamente justo se não existir reencarnação. Por causa disso que a Eliana até já comentou aí, né? Kardec usa um exemplo simples. Por que tem crianças que, se a vida fosse única, né? Cada um teria uma só vida. Por que então crianças já nascer doentes sem nada a espiar? E outras nascerem saudáveis? Por que uns nascer com dinheiro e outros não? Deus teria preferência para alguns? Usa o mesmo raciocínio para falar que não existe anjo e nem demônio do jeito que a gente pensa. É tudo o quê? Consequência. Anjos são espíritos que evoluíram, né? Até chegar a esse patamar de angelitude. Demônios são ainda espíritos ignorantes que se comprazem com o mal. Mas o que é esse bem e esse mal? Consequência dos nossos atos. Se tem consequência, é porque teve uma causa. E essa causa pode não ser na mesma vida. Reencarnação. Não tem como fugir. Então, por isso a gente iniciou a reencarnação de Segismundo, que é um dos exemplos mais clássicos, né, da doutrina espírita. E aqui a gente está falando... estamos chegando, né? Hoje chegamos no momento crucial, onde inicia a vida, onde tem a fecundação, a união do espermatozoide no óvulo, acontece a fecundação, espírito, reencarna, vida desde ali. Quem levantou a mãozinha pode falar. Ô, Tiago, por que será que veio a ser estudado assim tão a fundo a reencarnação de Sigismundo? Por que dele? Eu acho que é um exemplo que traz para nós, né? Além de todos os detalhes científicos, eu acho que é todo um conjunto, né? O Alexandre traz toda a questão do plano espiritual, de como que a lei divina funciona lá, o Alexandre que é o mentor. André Luiz, com a curiosidade dele, fala para nós de bastidores que a gente nem imaginava, né? Mapas do corpo. Com a curiosidade médica dele, ele explica, consegue fazer algumas comparações que a ciência terrestre já conseguia explicar na época, agora até evoluiu mais um pouquinho. Mas eu acho que o crucial de ser... Aí Segismundo é um pseudônimo, né, gente? Nas obras psicografadas não se revela o nome real das pessoas, até por um motivo de respeito. Segismundo, então, é um pseudônimo, mas é alguém que passou pela experiência. Tá? A grande maioria dos personagens relatados é uma experiência verdadeira. Né? Igual André Luiz também é um pseudônimo. Aí o povo fica numa peleja para descobrir quem foi André Luiz. Parece que o povo não lembra de uma frase, né? Simples de Kardec. O nome para nós não importa. As atitudes, a consequência, é igual as mensagens mediúnicas, né? Não importa quem assinou, importa o conteúdo. Né? Mas o caso de Segismundo, ele mostra para nós
eu acho que além da questão, ele mostra uma questão da misericórdia de Deus agindo e exatamente como que a justiça divina age. Porque se a gente for verificar, ele foi alguém que foi um assassino numa vida anterior, que procurou se redimir, e aí se redimiu no plano espiritual mesmo, conseguiu créditos, no nosso lar chama bônus hora, né? A moeda lá, conseguiu créditos, conquistou amizades. Quer dizer, com um trabalho no bem, ele mostrou que estava disposto a reverter a situação anterior. Mas olha, seria injusto, né, da parte no contexto divino, se ele matasse, causasse um mal a alguém, porque causar mal ao outro é causar um mal a Deus. Então ele causou o mal ao Adelino, né? E a Raquel também, querendo ou não, se envolve com essas pessoas. É aquela mesma história que a gente já falou uma vez. Eu magoo Eliana. Aí, em vez de pedir perdão para ela, eu peço perdão a Deus, eu vou ajudar. Mas e ela? Como que fica? Eu preciso me reatar com ela. Jesus fala isso. Amar os inimigos. Reatar enquanto ainda está caminhando lado a lado, né? Então é necessário isso. Só que veja, à medida que ele mostrou uma determinação em fazer o bem, ele volta para sofrer as consequências da atitude anterior dele, só que agora mais sustentado. Porque a justiça de Deus ela não é punitiva, ela é de misericórdia. E ele volta numa situação de misericórdia divina, amparado já pelas amizades que ele conquistou. Olha, é consequência. Aqui fala antes, né, um pouco. Segismundo vai ser amparado durante a vida toda por várias pessoas. Alexandre chega a falar um momento que, dependendo de como ele direcionar a vida, o problema dele no coração não vai interferir em nada. Mas olha, por causa do mal que ele fez, né, deduzimos aqui provavelmente um duelo, acertou um tiro no peito do outro, numa reencarnação anterior, refletiu no perispírito na região do coração dele e ele nasce com uma doença no sistema cardíaco. Então, olha, a justiça de Deus está agindo, ele está colhendo as consequências positivas e negativas dos atos dele. E no caso, no contexto todo, né, foi citado aqui também a presença de Raquel. Porque todo o desenrolar da história anterior se deu porque Segismundo se interessou por Raquel, era amigo do Adelino, e aí ele e Raquel têm um relacionamento extraconjugal. Raquel já tinha um compromisso com o Adelino, e os dois traem o Adelino. Segismundo, além de trair, ainda mata. Então, para ele, vem uma consequência mais grave. Raquel foi o objeto da separação. E na reencarnação, em que Segismundo volta como filho, ela é um elo de ligação. Era ela a presença que mantinha as energias espirituais da casa equilibrada. Ela já aceitava desde o início a ideia da gravidez. O Adelino tinha uma repulsa natural. Com o tempo, o Adelino foi... o grande objetivo da trama aqui é resolver a situação de repulsão entre Adelino e Segismundo para que fosse possível a reencarnação de Segismundo. Tem o Joãozinho que não fala quem ele foi, mas certamente é um espírito ali que foi para ajudar também nessa trama, que chega antes, que ajuda a preparar. Vejam que ele foi o responsável pelo convite, né, de Alexandre e a equipe quando ele faz uma prece com o pai. Então eu acho que é trazido esse exemplo porque ele não fala só da reencarnação em si. Ele não mostra só o fenômeno de reencarnação, mas ele mostra como que a justiça divina age através da reencarnação. Que não tem castigo, que não tem mérito sem esforço, que existe toda uma lei divina que, se respeitada, tem consequência positiva, se desrespeitada,
Sequência negativa. Pode falar aí, pessoal. Alguém? Ô, Tiago, Oi, dona Silvia. e assim, muitas vezes, a gente olhando aí diante também desse quadro aí do Sigismundo e tudo, dá um assim. Vamos supor, se a gente tiver muito rebelde, a gente pensa, mas então para ele vai ser ótimo, né? Ele já ganhou lá, ele está todo, né, protegido e tudo, mas não é bem assim, não. A gente, muitas vezes, a gente reencarna aqui, igualzinho o Sigismundo, com proteção e tudo. E só que isso não quer dizer que vai ser a mil maravilha, que não, porque aqui a gente vem para aqui para enfrentar a terra, e aqui embaixo não é fácil, né? Então, muitas vezes a gente vem mesmo, mediante essa proteção e tudo, a gente ainda faz bobagem. Não quer dizer que está, né, tranquilo e calmo, não, né? Porque muitas vezes o espírito sai até de local, né? Bem igual ele estava e volta. E nem volta para aquele local, porque ele não volta com condição, ele ainda tem que fazer uma parada em outro lugar para consertar o que a gente atrapalha aqui, muita coisa, né, Tiago? Sim, isso mesmo. E os espíritos deixam claro lá, né, que depende de como que Sigismundo vai conduzir a reencarnação dele. Para nós também, né, gente, serve sim de exemplo. E eu acho também, aproveitando a fala do Dona Silva, que eu não me atentei para isso. O motivo, outro, Eliana, que pode ter trazido para nós o exemplo de Sigismundo, é porque aproxima também da gente. Né? É alguém que errou. Não estou falando que a gente foi assassino em outras reencarnações. Podemos ter sido também. Né? Mas alguém que errou e que, voltado para o bem, teve uma nova chance e que a chance dele pode ser assim, super tranquila em relação ao crime anterior, né? Porque ele está disposto a cumprir com o bem, seguir de acordo com a lei divina. Se não, olho por olho e dente por dente. Muitas vezes, quando a gente não tem esse desenvolvimento no trabalho, no bem, igual Sigismundo teve para compreender a misericórdia divina, a consciência nossa fala para nós que a única forma de reaver os nossos erros é sentindo na pele. Isso é o quê? Isso é uma ignorância nossa ainda de não lembrar da misericórdia de Deus. Então pensemos numa situação. Um assassino em série, um exterminador, que ele mata pessoas. A profissão dele é essa. Não é profissão não, né? Mas uma atividade aí que o ser pegou numa reencarnação foi matar pessoas. Matou 50. E ele tinha uma marca registrada. Tiro no coração. Matou 50 e tinha essa marca. Ele vai precisar reencarnar 50 vezes e morrer 50 vezes para sentir na pele tudo? Se for metade já é muito, né? Olha o tempo que ia perder no mal. E assim, 50 vezes, se todas as 50 vezes ele entendesse que era pagando um mal que ele tinha feito, porque tem um esquecimento do passado. Né? Então vejam, não faz sentido. O olho por olho, dente por dente não faz sentido. Por quê? Vamos supor que esse assassino fosse eu. Eu reencarno, meus 12 anos ali, morri. Uma bala perdida me achou, né, no peito. Senti na pele. Eu posso desencarnar aliviado e lembrar, né, que eu fazia isso e que eu estou pagando. Ou eu posso desencarnar novamente rebelde. O que eu fiz? Porque eu esqueci o passado. O que eu fiz? Eu com 12 anos desencarnar assim? Que justiça é essa? E acumular mais débito. O olho por olho e dente por dente não faz sentido. Faz sentido é a misericórdia. Se eu trabalho no bem, vou resgatando isso ali aos poucos, e daqui 3, 4, 5 reencarnações, eu reencarno como um cirurgião cardíaco.
e eu sinto bem fazendo aquelas cirurgias mais complexas, devolvendo vida àqueles que estavam quase mortos. Eu vou reencarnar o quê? Eu vou desencarnar com a consciência tranquila. E ao invés de perpetuar o mal e a injustiça, eu estou perpetuando o bem. Por quê? A justiça de Deus é pagar o mal com o bem. Jesus fala, pagai o mal com o bem. Então não é a melhor saída o olho por olho e dente por dente na reencarnação. Talvez por isso também a reencarnação de Segismundo. Veja, até a marca principal, que foi a doença cardíaca que foi gerada nele devido ao reflexo da atitude dele no perispírito, na região do coração, até isso pode ser amenizado quase que no mínimo possível se ele agir no bem. É isso. A reencarnação é isso. Então, o exemplo de Segismundo aproxima de nós. Nós já falamos diversas vezes aqui do caso do Márcio Sobral no Memória de Suicídio. Desencarnou por suicídio, mas antes de suicidar, enforcou a esposa com as próprias mãos. Vendo que ele fez suicida logo em seguida. 2 débitos, um atrás do outro. Um assassinato e um suicídio, que é o assassinato de si mesmo. Seguidos. É resgatado, vai para uma colônia, mas direto à reminiscência do passado, vindo, né, na memória dele. E ele chega a dizer, só vou me sentir livre disso se eu sentir na pele o que é a falta das mãos. Pede para reencarnar sem as mãos. Porque se eu usei elas para o mal, agora eu quero sentir falta delas. Foi uma coisa que a consciência dele gerou. Mas veja, ele não pediu para ser asfixiado. Ainda assim, ele pediu um olho por olho, dente por dente, mais flexível, vamos dizer assim. Né? Menos drástico do que pagar com a mesma moeda. Mas pediu para sentir falta. O olho por olho, dente por dente dele seria: usei mal minhas mãos, vou reencarnar sem elas. Aí já entra mais no atar mãos e pés, né, na parábola do festim de bodas. Né? Não é um olho por olho e dente por dente. Mas, por exemplo, se ele reencarnasse e fosse um salva-vidas voluntário, né? Ou entrasse para o corpo de bombeiros, faria muito o bem. E poderia pagar o mal com o bem. Até nisso depende, né? Porque se entrar também para a corporação, para os bombeiros, e não for um bom militar, está acatando aí está acarretando mais débitos, né? Então é um negócio assim meio delicado, mas muito justo. Eu acho que também é um motivo para mostrar esse cenário de Segismundo, aproximar da gente. Alguém quer comentar aí, gente? Não, tá, tudo bem. Tá ótimo. Bom, aqui então, gente, a gente já tinha passado, né, sobre as questões do plano espiritual, que a gente viu nos outros estudos. Já tinha ocorrido aqui o momento da relação sexual entre o Adelino e Raquel. Gente, olha como que é, né, a perfeição da obra divina, né? Porque após o momento da relação sexual, não é o encontro do espermatozoide com o óvulo, não é na hora. O espermatozoide percorre todo um caminho até chegar ao óvulo, e isso demora um período. Não é instantâneo esse encontro. Na hora da relação sexual entre Adelino e Raquel, Alexandre e a equipe se retiram da casa
Ele explica tudo isso, fala aquela questão que o lar era protegido, que respeitemos a privacidade do casal. Quando eu comecei a ler esse livro, gente, e chegou nessa parte da reencarnação do Segismundo, eu pensei, antes, né, de chegar, eu muito ansioso, estou assim, epa, será que os espíritos, no momento da relação sexual, eles ficam lá trabalhando? Tinha até esquecido disso, nem fiz um raciocínio lógico sobre o período, né, que o espermatozoide demora para percorrer a tuba uterina, ali né, até chegar ao óvulo. Mas ficava pensando, e não, né? Não é no momento. Então, é respeitada, olha a lei de Deus, é respeitada a privacidade do casal, os espíritos retornam depois e aí concluem o trabalho, que é o que a gente vai ver aqui agora. Em contrapartida, o Alexandre também nos alerta que nos lares desequilibrados, onde as energias sexuais são mal aproveitadas, onde a sintonia não é elevada, espíritos vampiros, obsessores ficam ali para consumir as energias naquele momento, né? Então tem as duas faces. Mas aqui, então, teve esse momento inicial da relação sexual deles. E agora, então, o encontro. Espermatozoide, óvulo. Momento esperado. Auxiliado pelo concurso magnético. Antes, só o André Luiz aqui, né? Antes, a gente tinha parado aqui, ó, nesse. Só para a gente retomar. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca, até então, havia sentido. O estado, né, que a Raquel se encontrava, ela como a mãe, né, o André Luiz nunca sentiu algo parecido com a energia que estava ali naquele momento. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Olha a velocidade, gente. 3 milímetros por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. A direção que o espermatozoide segue em busca do óvulo, gente, é instinto. Aqui não tinha nem interferência espiritual ainda. Lei de Deus na reprodução. Era instinto. E aqui André Luiz chama de sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Olha a evolução do Alexandre, gente. O André Luiz fala aqui que ele conseguia ver as disposições cromossômicas. Quer dizer, ele conseguia ver a configuração genética de todos os espermatozoides em movimento. E naquele momento já estava determinando previamente o sexo do corpo que ia se organizar. Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto. Aí aqui, ó, auxílio espiritual. Alexandre, que conseguia ver a disposição genética dos espermatozoides, os cromossomos, ele auxiliava
naquele que era o mais apto para o óvulo em questão e para o planejamento divino que já era fixado, que já tinha sido determinado. Achou então o mais apto, o que Alexandre faz? Fixa nele seu potencial magnético e dá a André Luiz a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Os benfeitores então selecionam o espermatozoide mais apto e o conduz até a bolsa maternal. Gente, isso aqui já é bonito demais. Olha só como que o cuidado de Deus na nossa vida já começa desde o início. Não há motivo para acharmos que estamos sós. Não há motivo para acharmos que a vida não vale nada. Não há motivos para pensarmos em ideias de autossofrimento, de autoextermínio. Se a gente lê isso aqui, não tem motivo nenhum para a gente ter esse tipo de pensamento. Nós somos escolhidos por Deus desde o primeiro momento. Só aqui, o espermatozoide que gerou o nosso corpo juntamente com o óvulo, escolhido em meio de milhões. A nossa vida vale muito. O espírito individual, né? Mas aqui, o cuidado de Deus para conosco, desde antes da fecundação em si. Ô, Tiago, Oi. só para me esclarecer, no momento que está acontecendo esse procedimento entre o esperma e o óvulo, é o momento que o espírito aproxima e se faz a fecundação, é isso? Aqui está quase na hora da fecundação. Ah, tá. Quase na hora. O Alexandre ainda está escolhendo o espermatozoide. Tá bom. É o que continua aqui, ó. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, o óvulo, né, que, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido de primeira posição na grande prova. Vamos tentar traduzir esse parágrafozão aqui. O espermatozoide então escolhido, né, por Alexandre ganha a corrida, avança rapidamente em direção ao óvulo, como se fosse um projétil, vai muito mais rápido. Isso aqui que eles falam, que o André Luiz fala, né, de um pequeno mundo, é o círculozinho, né, a célula de reprodução feminina, ela tem forma circular, pequeno mundo, lembra para nós o formato dos planetas, né, uma esferinha. Açúcar, amido e proteína, aqui não é o açúcar que a gente conhece, o açúcar de cozinha mesmo, esse comum, mas é uma classe, né, açúcares diversos, amido e proteínas, que é o que forma isso aí. Então ele espera a chegada do espermatozoide e aí uma dilaceração da cutícula, né? É como se abrisse então um espacinho naquele óvulo, dilaceração da cutícula, uma pelezinha abre um pouquinho ali o espaço. O André Luiz fala que é como se fosse um barco, né, que recebe um torpedozinho. Uma pequenina embarcação é o óvulo
e o torpedozinho é o espermatozoide. E aí depois desse momento, então, enrijece. O que é? Endurece. E cerra, fecha todos os porozinhos para recolher em si mesmo, né, o óvulo. Aí é tipo recolher para dentro de si partes externas, né, da membrana ali, para receber o quê? Então chega o óvulo, chega o espermatozoide, encosta no óvulo como se fosse um torpedozinho. Na hora que isso acontece, abre então um retículozinho, uma cutícula, uma pelezinha, começa um estado inicial. Depois que isso acontece, o óvulo começa a revolver para dentro de si mesmo, como se estivesse puxando para dentro de si, e aqui fala ó, face a face, o espermatozoide, e ao mesmo tempo que ele está puxando, ele vai fechando para a entrada de outros. Os outros competidores, que ele chama aqui. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão. André Luiz não conseguiu compreender, gente. Nós também não vamos. Conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Segismundo era uma vida latente, era uma vida quase lá. O espírito, né? Na hora que tem, então, esse ajuste aqui que o Alexandre faz, essa interpenetração no organismo perispirítico de Raquel, olha que bonito, um espírito então entra no perispírito da mãe, fica lá um tempo e depois sai espírito e corpo. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo, depois de prolongada aplicação magnética que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores. Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Chegamos no derradeiro momento, gente. Aqui, né? Inicia vida reencarnada. Começa aqui. Todo o amparo, todo o auxílio, todos os bastidores para chegar a esse momento. Aqui, né, mais precisamente, daqui para cá, ó, em seguida Alexandre ajustou a forma reduzida e tal, até estar terminada a operação. Isso aqui é o quê? O sopro divino. Deus agindo para que um espírito encontre um corpo ainda sem vida e aí passa a ser um ser vivente. Aí passa a ser um ser vivente, a ter vida. Deu nosso tempo, vou parar aqui e a gente continua na semana que vem, ver os desdobramentos, né, o que ocorre depois. Mas chegamos ao nosso objetivo. A gente até avalia se continuamos, né, depois ou não, ou se a gente volta para a Bíblia em si. Talvez a gente dê mais uma passada aqui para ver o que acontece. E na outra semana, na outra ainda, a gente volta para a Bíblia, para o Gênesis bíblico, tá?
Alguém quer aproveitar o finalzinho para fazer alguma pergunta? Para comentar alguma coisa? Para a apresentação. Não. Vou fazer nossa prece final, então. Ainda hoje coloco lá no canal, mas chegamos no nosso objetivo principal desse livro, né? Reencarnação do Sigismundo. Percorrer todos os bastidores até chegar a esse momento inicial da reencarnação em si. Tá bom? Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade bendita de mais uma vez termos conseguido realizar o nosso estudo, termos o auxílio, o amparo dos benfeitores amigos. Senhor, que a sua luz, a sua paz nos abençoe, nos dê bom ânimo, nos dê tranquilidade, sabedoria e fé para seguirmos em frente. Que a sua paz nos alcance, que essa energia positiva, essa energia divina que nos acompanha desde o momento da nossa fecundação, esse amparo espiritual, essas bênçãos de Deus, que tudo isso possa ter ressonância em nós e nos ajudar a melhorar como pessoas e nos ajudar a evoluir, a aprender e a fazer o bem. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Que assim seja. Até Boa semana que noite. vem. Com Deus. Boa noite para todos. Boa noite para Com todos. Deus Boa também. noite. Boa noite.